Quantas vezes você já sentiu que alguém destruiu algo dentro de você e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido? A dor ficou, a mágoa ficou, mas o tempo passou e aquela pessoa parece nem lembrar. Esse vídeo é sobre isso, sobre o momento em que a vida se encarrega de mostrar o que realmente foi perdido. E quem te feriu finalmente sente o peso do vazio que deixou. Aqui, você vai entender por que o silêncio e a calma são as respostas mais poderosas. Vai perceber que a justiça emocional não depende da sua vingança, mas da consciência que um dia desperta em quem te machucou. E quando isso acontecer, você vai assistir de longe, em paz, vendo o destino trabalhar por você. Então, antes de sair, pense: quem foi que te feriu e nunca pediu perdão? Aquela pessoa que te subestimou, que te trocou, que brincou com o seu coração. E se eu te dissesse que mais cedo ou mais tarde ela vai sonhar com o que perdeu? Fica comigo até o final e você vai entender como a vida cobra, sem precisar que você mova um dedo. Há um tipo de arrependimento que ninguém confessa, o que nasce em silêncio quando a vida mostra o valor daquilo que se perdeu. É um peso invisível que chega sem aviso e sem chance de retorno. Quem um dia te machucou pode até parecer tranquilo agora, mas em algum momento vai sentir o eco das próprias escolhas. E o mais curioso é que isso não acontece por vingança, e sim por consciência, uma que desperta tarde demais. As pessoas acreditam que seguir em frente depois de ferir alguém é fácil, mas o tempo tem um jeito peculiar de ajustar as contas. No início, quem errou sente liberdade, alívio, até orgulho. Só que aos poucos o vazio começa a aparecer. Aquela presença que antes era constante vira ausência, e a ausência começa a doer. É nesse ponto que o arrependimento se insinua, disfarçado de saudade. Quando você decide se afastar e se curar em silêncio, o outro continua preso às próprias atitudes. É como se o universo invertesse os papéis. Quem foi ferido aprende e cresce. Quem feriu um dia é confrontado com o próprio reflexo e percebe que a paz que perdeu era a que você trazia. Essa é a força do arrependimento silencioso. Ele não grita, ele consome. O arrependimento verdadeiro não aparece em desculpas nem em mensagens atrasadas. Ele se manifesta em pensamentos que não param, em lembranças que surgem sem controle. A pessoa pode até tentar apagar, mas cada lembrança vem com a mesma pergunta: por que eu fiz isso? É nesse instante que a consciência começa a pesar mais do que qualquer castigo. Enquanto isso, quem foi ferido se reconstrói. Aprende a lidar com a dor, a crescer em silêncio e a encontrar sentido no que parecia injusto. A dor, quando bem compreendida, se transforma em sabedoria. E é exatamente essa evolução que desperta o arrependimento em quem te machucou. Ver você em paz é o lembrete mais cruel de tudo o que foi perdido. A beleza desse processo é que você não precisa provar nada. Não há necessidade de cobrar, de expor, de responder. O silêncio faz o trabalho por você. Ele é como um espelho que o tempo segura diante de quem te feriu, e a imagem refletida não mente. Mostra exatamente o que foi deixado escapar. Alguém que merecia ser valorizado. Há quem pense que arrependimento é um castigo divino, mas, na verdade, é uma lição humana. Ele aparece para lembrar que as atitudes têm consequências, mesmo quando parecem esquecidas. Ninguém foge da própria consciência por muito tempo. Cedo ou tarde, ela encontra uma maneira de falar, e quando fala, dói mais do que qualquer palavra dita. O mais poderoso é perceber que a vida sempre devolve o que foi dado, mas nunca do mesmo jeito. Quem te feriu vai sentir na pele o que fez você sentir, não como punição, mas como aprendizado. É o ciclo natural das emoções. Aquilo que se espalha, volta. E quando volta, traz junto a clareza de quem realmente perdeu. O arrependimento silencioso é como uma sombra. Segue quem o carrega, mesmo que ele tente fugir da luz. E quanto mais o tempo passa, mais visível ele se torna. Não há como apagar o peso de uma consciência que acordou tarde demais.
Há apenas a lembrança constante do que um dia foi e nunca mais será. É por isso que você deve escolher o silêncio e seguir em frente. Não para que o outro sinta culpa, mas para que você encontre paz. Porque a verdadeira vitória não é ver o outro sofrer, é olhar para trás e perceber que nada foi em vão. E sem perceber, quem te machucou vai sonhar noite após noite com o que perdeu, enquanto você sonha com tudo o que ainda vai conquistar. Há um momento em que você simplesmente cansa. Não é raiva nem orgulho, é apenas clareza. Você percebe que correr atrás de quem não te valoriza é o mesmo que implorar por migalhas de atenção. E quando finalmente decide parar, algo muda. O poder começa a voltar para as suas mãos, e o silêncio que antes parecia fraqueza se transforma em presença. É nesse instante que o outro começa a sentir o vazio deixado pela sua ausência. As pessoas se acostumam facilmente com aquilo que está sempre disponível. Enquanto você insiste, elas relaxam, acreditam que nada vai mudar. Mas o dia em que você se retira sem avisar é o dia em que o equilíbrio se quebra. A mente de quem te feriu começa a se perguntar onde você está, com quem anda, o que anda fazendo. O que antes era certeza vira dúvida. E a dúvida, Ricardo, é o primeiro passo para o arrependimento. O mais curioso é que o silêncio incomoda mais do que qualquer explicação. Enquanto você fala, o outro ainda tem controle. Mas quando você se cala, ele perde o chão. O silêncio cria espaço para a imaginação, e a imaginação é impiedosa. Cada pensamento vira um espelho que mostra o que foi perdido e o que talvez nunca volte. É aí que a vida ensina uma das lições mais duras. O valor de algo só é percebido quando ele some. Quando você estava presente, tudo parecia garantido. Quando você foi embora, o outro percebeu que não era amor o que tinha, era zona de conforto. E conforto, quando tirado, dói mais do que qualquer despedida. Parar de correr atrás não é desistir de alguém, é escolher a si mesmo. É entender que amor próprio não é orgulho, é respeito. É o momento em que você se coloca em primeiro lugar e decide que não vai mais implorar por atenção de quem nunca entendeu o seu valor. E essa atitude, por mais silenciosa que pareça, é sentida. Com o tempo, a ausência se torna mais barulhenta do que a presença. Quem te feriu começa a perceber que o mundo perdeu o brilho, que as conversas perderam o encanto, que a rotina ficou fria. É o coração sentindo falta daquilo que ele acreditava ser descartável. E quanto mais você se mantém firme na sua distância, mais o outro mergulha em lembranças que não consegue apagar. Há uma força poderosa em não insistir. O universo parece se alinhar a favor de quem decide seguir sem olhar para trás. O seu foco muda, a energia muda e, de repente, a vida começa a te recompensar. Você cresce, amadurece e percebe que não precisava de ninguém para ser completo. Enquanto isso, quem te feriu se perde nos próprios pensamentos. Começa a revisitar conversas antigas, fotos, momentos, tenta entender em que ponto tudo mudou. E, sem perceber, se torna prisioneiro daquilo que um dia ignorou. É o arrependimento tomando forma, silencioso, inevitável. Parar de correr atrás é libertador. É o instante em que você deixa de ser refém do que sente e se torna dono do que escolhe. E o mais bonito é que quando você aprende a não insistir, o universo passa a insistir por você, fazendo o outro lembrar, sonhar e desejar o que deixou escapar. Esse é o ponto em que a história começa a se inverter. Porque quando você some, o outro acorda. Quando você se cala, o outro pensa. E quando você segue, o outro para. É assim que a vida mostra, sem precisar de palavras, que quem perdeu não foi você. Quando você se afasta de verdade, algo muda dentro de quem acreditava estar no controle. O silêncio começa a ferir onde antes havia poder. Aquela pessoa que se sentia invencível, que acreditava que você sempre estaria ali, não importa o que acontecesse, começa a sentir o golpe invisível do próprio ego.
E é curioso perceber como o orgulho, que antes era escudo, agora se transforma em ferida aberta. No início, o ego tenta negar. Diz para si mesmo que não precisa de você, que foi melhor assim, que tudo passa. Mas o tempo tem uma forma implacável de provar o contrário. Cada lembrança, cada detalhe simples do dia, uma música, um perfume, uma frase, começa a cutucar a mente de quem te machucou. E por mais que tente disfarçar, a consciência começa a pesar. O que antes era certeza vira questionamento. É nesse ponto que o ego ferido se transforma em silêncio desconfortável. A pessoa não sabe se volta, se finge indiferença ou se tenta seguir em frente. Mas nada parece preencher o vazio, porque o que foi perdido não era apenas companhia, era paz, era afeto verdadeiro. Era alguém que oferecia o que ninguém mais consegue oferecer. Presença com propósito. O mais irônico é que o arrependimento de quem te feriu nunca começa por amor, começa por vaidade. É o choque de perceber que você não está mais ali, que não é mais uma opção. O ego sente falta do controle, e só depois disso o coração começa a sentir falta da pessoa. É o castigo natural de quem acreditou que podia brincar com sentimentos alheios sem perder nada em troca. E enquanto o outro tenta disfarçar a falta, você segue crescendo em silêncio. Sua energia muda, sua postura muda, sua paz se torna visível. É nesse contraste que o ego do outro começa a ruir, porque ele esperava te ver no chão e o que vê é você florescendo. E nada machuca mais o orgulho de alguém do que assistir, impotente, à sua superação. O ego, quando ferido, busca formas de se justificar. Pode tentar te culpar, distorcer a história, inventar desculpas. Mas no fundo, sabe a verdade. Perdeu alguém que era genuíno. E essa consciência é insuportável. Porque não há defesa possível quando o que se perdeu não pode ser substituído. Nenhum novo relacionamento, nenhuma distração consegue calar o que o tempo insiste em lembrar. A grande virada acontece quando o orgulho se quebra. O ego começa a dar lugar à saudade, e a saudade traz o remorso. Nesse momento, a mente se enche de "e se?". E se eu tivesse valorizado? E se eu tivesse sido diferente? E se ainda houvesse tempo? Mas o tempo não volta. E é aí que o sofrimento se instala de vez. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. A vida se encarrega de ensinar. Cada atitude impensada, cada palavra dita sem cuidado, retorna com juros. E o ego, antes altivo, se vê diante de uma dor que não sabe lidar, a de ter causado a própria perda. Essa é a parte que o destino usa para reequilibrar tudo. Enquanto o outro luta contra o próprio arrependimento, você descobre o poder da calma. E entender isso é libertador. Porque você percebe que a justiça não precisa ser feita por suas mãos. O tempo faz isso com precisão. E é justamente nesse ponto que a história segue para o próximo estágio, quando a lembrança se torna o maior castigo. Porque o ego pode até negar, mas o coração nunca esquece o que realmente tinha valor. Com o tempo, o silêncio que você deixou para trás começa a fazer barulho dentro da mente de quem te feriu. Aquela pessoa pode até fingir que seguiu em frente, mas há algo que não dá para controlar: as lembranças. Elas surgem sem aviso, em momentos aleatórios, como pequenas punições diárias. E o mais curioso é que quanto mais o outro tenta apagar o que viveu, mais essas lembranças insistem em voltar, como um lembrete do que foi perdido. A lembrança vira castigo quando o passado se recusa a morrer. A mente começa a criar cenas que misturam o real com o que poderia ter sido. Surge uma saudade do que foi, mas também um arrependimento do que não será mais. É uma prisão invisível, onde o castigo não é imposto por ninguém, mas sentido por dentro. Porque não há como fugir da memória de algo que marcou. O arrependimento se alimenta do silêncio. Quando você decide não reagir, não responder, não voltar, o outro fica sozinho com as próprias lembranças. E é nesse isolamento emocional que a dor se intensifica. A lembrança se transforma em uma espécie de espelho,
Quanto mais se olha, mais se percebe o erro. É uma tortura lenta, discreta, mas profunda. As pessoas acham que o castigo vem de fora, que é a vida dando o troco. Mas, na verdade, o castigo vem de dentro. É a mente cobrando aquilo que o coração tentou ignorar. É deitar a cabeça no travesseiro e ser invadido por cenas antigas, palavras não ditas, gestos desperdiçados. A lembrança vira o tribunal onde a consciência é juíza e a sentença é clara. Perdeu o que jamais voltará. E quanto mais o tempo passa, mais os detalhes ganham força. Um riso, uma conversa, um abraço que parecia comum. Tudo passa a ter um peso diferente. É como se a memória ganhasse vida própria e começasse a visitar quem te machucou sem pedir permissão. E nessas visitas silenciosas, o arrependimento se instala, não como um sentimento passageiro, mas como uma presença constante. Enquanto isso, você segue vivendo. Segue crescendo, se curando, encontrando novos caminhos. E sem perceber, sua ausência se torna uma presença poderosa, porque o outro percebe que o mundo seguiu, mas dentro dele nada mais é igual. As lembranças que antes eram conforto, agora se transformam em punição. É aí que a vida mostra seu equilíbrio perfeito. O mesmo tempo que um dia te fez sofrer, é o tempo que agora devolve a consciência a quem causou a dor. Não de forma cruel, mas justa. Porque toda ação tem um eco, e esse eco retorna com a mesma intensidade que foi lançado. A lembrança também tem um propósito: ensinar. Ela mostra a quem errou o valor do que ignorou, o peso do que destruiu e a falta que faz aquilo que parecia garantido. É o tipo de lição que não precisa de palavras nem de cobranças. Ela vem no silêncio, nas horas em que a mente não consegue escapar do passado. E enquanto o outro revive tudo o que te fez, você experimenta algo raro: a paz. Porque compreender que a lembrança é o castigo natural de quem feriu é libertador. Você percebe que não precisa desejar o mal, pois o próprio tempo já está ensinando o que precisa ser aprendido. Essa é a justiça mais silenciosa que existe. Ver que a lembrança se transformou em arrependimento, e o arrependimento em aprendizado. E é justamente nesse ponto que começa a próxima fase, quando a consciência desperta e o peso das escolhas começa a ser sentido de verdade. Há um momento em que a vida coloca um espelho diante de quem feriu. Nenhuma máscara sustenta mais o papel de indiferença, e o que antes era orgulho começa a se transformar em incômodo. É o despertar da consciência tardia, aquele instante em que o coração finalmente entende o tamanho do estrago causado. E esse despertar não vem de uma vez. Ele chega aos poucos, em fragmentos, como se o tempo fosse abrindo os olhos de quem passou tanto tempo fingindo não ver. No início, quem errou tenta resistir. Tenta se convencer de que foi melhor assim, que o afastamento era inevitável, que cada atitude teve justificativa. Mas a consciência não se cala. Ela sussurra nos momentos de silêncio, fala através das lembranças, reaparece nas pequenas coincidências. É o tipo de voz que não grita, mas ecoa fundo, e quanto mais se tenta ignorar, mais forte ela se torna. Esse despertar costuma acontecer quando tudo parece tranquilo. Às vezes, vem numa madrugada qualquer, num trajeto comum, num gesto de outra pessoa que lembra o seu. É nesse instante que a ficha cai. O arrependimento vem acompanhado da lucidez, a compreensão de que nada do que foi perdido pode ser recuperado da mesma forma. E essa percepção dói porque revela o quanto o orgulho custou caro. A consciência tardia é uma professora implacável. Ela mostra que cada escolha tem um preço e que ignorar o valor de alguém nunca sai barato. Quem te machucou começa a sentir o impacto disso quando percebe que o tempo não volta, que o perdão não é obrigação e que o silêncio que você mantém é mais poderoso do que qualquer conversa que poderia ter acontecido. É curioso como a consciência desperta sempre tarde demais. Enquanto havia oportunidade de mudança, ela dormia. Agora,
Desperta num cenário onde tudo já foi refeito, onde você já se reconstruiu, onde o outro não tem mais espaço. E é exatamente isso que causa o verdadeiro arrependimento. Perceber que o mundo seguiu sem você, que a vida do outro floresceu, apesar da dor que foi causada. Durante esse processo, quem feriu começa a enxergar o que antes ignorava, suas próprias falhas, suas atitudes impulsivas, as palavras ditas sem pensar. É como se cada lembrança agora viesse com legenda, revelando o significado que antes foi ignorado. A consciência começa a pesar e a mente tenta encontrar uma forma de aliviar, mas não há atalhos. O arrependimento precisa ser sentido para ser compreendido. Enquanto isso, você continua em paz, sem precisar participar desse processo. A vida faz o trabalho por você. Cada dia que passa, cada conquista sua, cada sorriso que o outro vê à distância serve como lembrete silencioso de que o tempo dele acabou. É a vida mostrando com sutileza que quem teve tudo e perdeu, agora precisa lidar com o vazio que criou. A consciência desperta também para ensinar compaixão. Porque ao entender esse ciclo, você deixa de desejar o sofrimento do outro. Aprende que cada um paga o preço do próprio comportamento e que o arrependimento é o melhor professor que existe, aquele que ensina sem precisar de plateia. O mais poderoso desse despertar é perceber que a justiça acontece sem intervenção. Não há necessidade de retorno nem de explicação. O simples fato de o outro carregar o peso do que fez já é o suficiente para equilibrar o que um dia foi quebrado. É o universo restaurando, aos poucos, o que parecia injusto. E quando esse processo chega ao fim, algo novo começa. O momento em que o universo assume o controle e faz o retorno acontecer. Não como vingança, mas como aprendizado. E é exatamente sobre isso que o próximo ponto revela. A lei silenciosa do retorno, que sempre de um jeito ou de outro faz cada um colher o que plantou. A vida tem uma forma misteriosa de equilibrar tudo. Ela pode demorar, mas nunca esquece. E quando chega o momento certo, o retorno acontece, de forma silenciosa, precisa, sem precisar de aviso. É a famosa lei que muitos ignoram. Tudo o que fazemos cedo ou tarde volta para nós. E o mais impressionante é que esse retorno não vem como vingança, mas como reflexo. Cada ação, cada palavra, cada atitude, um dia encontra o caminho de volta até o seu autor. Quem te feriu, um dia vai sentir o peso do que te fez. Não por castigo, mas porque a vida sempre coloca as pessoas na mesma posição em que colocaram os outros. É assim que o aprendizado acontece. Aquele que fez você chorar vai entender como é segurar uma dor sem explicação. Quem zombou da sua vulnerabilidade vai experimentar o gosto amargo da solidão. E quem subestimou o seu valor vai sentir o vazio de não ter mais nada igual. Essa lei não precisa de testemunhas, nem de plateia. Ela age no tempo certo, de forma invisível. Às vezes o retorno vem disfarçado de saudade. Outras, em forma de fracasso, perda ou vazio emocional. O importante é entender que tudo se equilibra. A energia que uma pessoa espalha é a mesma que ela vai receber de volta. E ninguém está imune a isso, por mais intocável que pareça. Quando você entende essa verdade, para de desejar o mal de quem te feriu. Porque sabe que o universo não precisa da sua ajuda para fazer justiça. O tempo cuida de tudo, com uma precisão que nenhuma vingança humana conseguiria alcançar. E enquanto o outro enfrenta o próprio retorno, você segue leve, distante, crescendo em silêncio. O retorno não é apenas punição, é também revelação. É o momento em que o outro percebe o que realmente perdeu. Vê você de longe mais forte, mais calmo, mais centrado. E esse contraste é o golpe final. O que um dia te causou dor, agora observa impotente a vida te recompensando. Esse é o tipo de lição que o destino entrega com maestria. E o mais fascinante é que o retorno raramente acontece da mesma forma que a ação. Ele é sutil, inesperado.
Às vezes, vem através de alguém que trata o outro exatamente como ele te tratou. Outras vezes, surge quando a vida o coloca diante de uma situação que o faz sentir a mesma impotência que um dia te causou. É aí que o aprendizado se completa, quando a empatia nasce da dor. Essa é a justiça mais perfeita que existe. Ninguém precisa interferir. O ciclo se fecha naturalmente. Cada lágrima que você derramou se transforma em sabedoria, e cada gesto impensado do outro se transforma em lição. O tempo devolve tudo com juros, mas sem rancor, apenas com equilíbrio. E talvez esse seja o maior segredo da vida. O retorno não é sobre punição, é sobre evolução. Ele acontece para que cada um aprenda o valor daquilo que um dia desrespeitou. E o mais bonito é que você não precisa assistir. O universo faz o trabalho no silêncio, enquanto você segue colhendo paz e maturidade. Com o tempo, o outro entende. Entende que não se trata de destino cruel, mas de reflexo justo. A vida apenas devolveu o que ele enviou. E essa compreensão por si só é libertadora, tanto para você, que perdoa sem precisar de palavras, quanto para quem errou, que aprende através da própria dor. E quando essa lei cumpre seu papel, o próximo estágio começa, o reconhecimento do valor. Aquele que um dia te subestimou finalmente entende o que perdeu, e é aí que o arrependimento se transforma em saudade. Esse é o ponto em que o castigo deixa de ser dor e passa a ser lembrança do que poderia ter sido, mas nunca mais será. Há um tipo de clareza que só aparece quando tudo já foi embora. Enquanto você estava presente, parecia comum. Suas atitudes pareciam previsíveis, seu carinho garantido. Mas quando você se afastou, o outro percebeu algo que o orgulho nunca deixou enxergar: o seu valor. E essa é uma das lições mais duras que a vida ensina, a de que nada é mais doloroso do que reconhecer o valor de alguém quando já não há mais volta. No começo, quem te feriu tenta preencher o vazio. Busca distrações, novas pessoas, novos caminhos. Mas nada parece encaixar, porque o que você oferecia não era substituível. Era paz, lealdade, verdade, coisas que não se encontram em qualquer lugar e que só se reconhecem quando já é tarde demais. O coração, então, começa a pesar. E aquele que acreditava que podia seguir sem olhar para trás, começa a entender que perdeu algo raro. O valor que você tinha não estava no que dizia, mas no que fazia. Estava na sua presença, no seu cuidado, na forma como você se importava mesmo quando não recebia o mesmo em troca. Esse tipo de valor não se compra, não se finge, não se reaplica. Ele é único. E é justamente essa singularidade que transforma a saudade em castigo. Porque o outro percebe que não é você quem falta, é o que você representava. A mente tenta racionalizar. Foi melhor assim, era para ser, mas o coração sabe a verdade. Ele sente falta da leveza, da segurança, da sinceridade que havia na convivência com você. E essa falta não é passageira. É um lembrete constante do que foi desperdiçado. O arrependimento, então, deixa de ser uma ideia distante e se torna um sentimento vivo que aperta o peito sempre que o silêncio aparece. Enquanto isso, você continua crescendo. Aprende a reconhecer o próprio valor sem precisar que alguém te valide. Entende que aquilo que o outro ignorou um dia será exatamente o que alguém mais vai admirar. E essa consciência te liberta, porque o que antes era ferida, agora é prova de amadurecimento. Você se torna a versão que o outro jamais teria feito nascer, e isso é o verdadeiro triunfo. O reconhecimento tardio é cruel, mas justo. Ele vem quando o outro já não pode mais te alcançar, quando a vida seguiu, quando o brilho que ele enxergava em você agora ilumina outros caminhos. E é nesse momento que o arrependimento se transforma em saudade profunda, não do que você era, mas do que ele deixou de ser ao te perder. Esse tipo de dor é silenciosa, mas constante.
É acordar de manhã e lembrar por um segundo do que se tinha. É ver alguém sorrir e lembrar do seu sorriso. É perceber nas pequenas coisas o quanto você era diferente. A mente tenta seguir, mas o coração continua voltando, insistindo em revisitar um passado que já não existe. E é aqui que se revela o verdadeiro poder da perda. Porque para quem te feriu, ela se torna espelho e sentença ao mesmo tempo. Mostra tudo o que foi jogado fora e tudo o que jamais será recuperado. E de certa forma, é aí que o equilíbrio se completa. A dor de quem foi deixado é a resposta natural à dor de quem um dia foi ignorado. O mais interessante é que, com o tempo, a lembrança deixa de ser sofrimento para você e passa a ser aprendizado. Enquanto o outro revive o que perdeu, você vive o que conquistou. É um contraste que a vida usa para ensinar que o valor não está em ser notado, está em ser lembrado por aquilo que o tempo não conseguiu apagar. E é justamente nesse ponto que surge uma nova virada. Porque depois que o valor é reconhecido e o arrependimento se instala, a ausência se transforma em voz. E essa voz é o seu silêncio, aquele que, sem dizer nada, fala mais do que qualquer palavra. E é sobre esse poder que o próximo capítulo revela, o silêncio que fala mais do que qualquer grito. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras. Quando você decide não responder, não discutir, não provar nada, está enviando a mensagem mais forte que existe. Eu não preciso me justificar para quem me perdeu. Esse tipo de silêncio não é ausência, é presença elevada. É o som da maturidade ecoando enquanto o outro tenta entender por que, de repente, perdeu o controle da história. O silêncio desconcerta porque ele não oferece brechas. Quem esperava uma reação se vê diante de um vazio incômodo. E nesse vazio, as próprias atitudes começam a ganhar eco. É aí que o arrependimento floresce. Não porque você disse algo, mas porque o outro é obrigado a ouvir a própria consciência. A mente dele repete o que você não disse, e essa repetição é o castigo mais cruel de todos. Muitas vezes, o silêncio é mal interpretado como fraqueza. Mas ele é o oposto disso. Ele exige força, domínio emocional e fé no tempo. Enquanto o outro tenta entender o que se passa, você permanece firme, em paz, sem precisar provar seu valor. E essa postura desarma qualquer tentativa de manipulação, porque o que realmente incomoda não é o que você faz, e sim o que você deixa de fazer. Quando você opta por não reagir, o outro é forçado a reagir ao próprio vazio. As justificativas que antes pareciam convincentes deixam de fazer sentido. As palavras perdem força. A mente, acostumada a te ver disponível, começa a sentir falta até do seu silêncio antigo, aquele que existia entre uma conversa e outra. Agora, o silêncio é total. E é isso que o transforma em algo insuportável. Com o tempo, o silêncio vira espelho. Ele mostra, sem filtros, quem realmente estava presente e quem apenas fingia estar. E esse reflexo é doloroso, porque quando o outro se dá conta de que o seu silêncio é paz, ele entende que já não tem mais espaço na sua vida. E essa compreensão é o golpe final. Perceber que o barulho que ele deixou dentro de você se transformou em calma. O silêncio também é a forma mais elegante de resposta. Ele não precisa humilhar, nem vencer discussões. Ele apenas mostra que você escolheu não gastar energia onde não há reciprocidade. E é essa escolha que separa quem amadureceu de quem ainda tenta vencer pelo orgulho. Enquanto o outro tenta provar algo, você simplesmente vive. E isso é o que mais incomoda. Há algo quase poético em ver o poder que o silêncio tem sobre quem errou. Ele começa a se questionar, a duvidar de si mesmo, a imaginar o que você pensa. E cada dúvida se transforma em arrependimento. Porque o silêncio que você mantém do lado de fora é o mesmo que começa a gritar dentro dele. É o tipo de som que a consciência não consegue calar. Com o passar do tempo, o seu silêncio deixa de ser apenas ausência.
ele se torna símbolo. Representa a sua cura, a sua independência emocional, o seu recomeço. E o outro entende que não é apenas o som da sua voz que faz falta, mas o conforto da sua presença. E quando essa compreensão chega, o arrependimento se transforma em saudade. Esse é o ponto em que a história se inverte completamente. O que antes era poder nas mãos do outro, agora é reflexão. E o que antes era dor em você, agora é liberdade. O silêncio, que antes parecia vazio, se torna resposta. E essa resposta não precisa ser dita, porque o tempo se encarrega de fazê-la ser ouvida. E é justamente nesse momento que o destino volta a agir. Porque quando o arrependimento amadurece e o silêncio ganha força, a vida coloca tudo de novo em movimento. É aí que o inesperado acontece, o retorno de quem um dia te feriu, tentando reviver o que destruiu. E é sobre esse reencontro que o próximo tópico fala, quando o arrependido tenta voltar. Quando o arrependimento amadurece, ele não se contenta em ficar apenas na lembrança. Cedo ou tarde, quem te machucou sente o impulso de voltar. Às vezes, vem com uma mensagem simples, às vezes com uma desculpa disfarçada, outras com o velho discurso de que pensou muito em você. Mas na verdade não é sobre amor, é sobre ausência. É o vazio falando mais alto, pedindo de volta aquilo que o orgulho deixou escapar. O retorno quase sempre acontece no silêncio da sua superação. É quando você já não pensa mais, já não sente falta, já não espera. O outro percebe isso à distância, e essa indiferença o corrói. Porque não há dor maior do que perceber que o lugar que antes era seu, agora está ocupado pela paz de quem aprendeu a viver sem você. É nesse exato momento que o arrependido tenta reaparecer, como se o tempo não tivesse passado, mas o retorno nunca é inocente. Ele vem carregado de saudade, culpa e confusão. A pessoa tenta reviver o passado, mas descobre que nada mais é igual. Você mudou, amadureceu, criou limites. E essa nova versão sua é a prova viva de que o que um dia te destruiu, agora não tem mais poder sobre você. O que antes te abalava, hoje te ensina. O que antes te prendia, agora te liberta. É curioso como o destino faz questão de colocar o arrependido diante daquilo que ele perdeu, não para reatar, mas para reconhecer. Esse reencontro é mais um espelho do que uma segunda chance. O outro vê nos seus olhos o reflexo da própria perda. E pela primeira vez, entende que a dor que você sentiu lá atrás, agora mora nele. É o ciclo se fechando com perfeição. Você, por outro lado, já não sente a necessidade de provar nada. O coração que um dia chorou agora apenas observa, sereno, o retorno que a vida trouxe. Não há raiva nem vingança. Há apenas compreensão. Porque quem realmente amadurece entende que o retorno de quem te feriu não é convite para reviver o passado. É confirmação de que você venceu o ciclo. E o mais bonito é perceber que, nesse ponto, você não precisa recusar nem aceitar. Basta permanecer em paz. O simples fato de não reagir já mostra o quanto evoluiu. O arrependido percebe isso. Vê que a pessoa que um dia ele subestimou agora é inalcançável. E é exatamente essa distância emocional que se torna a verdadeira punição. O retorno, muitas vezes, não é para recomeçar, mas para reconhecer. É a vida permitindo que o outro veja de perto o resultado das próprias escolhas. Ele volta buscando o conforto que destruiu, mas encontra alguém que já não depende mais de aprovação nem de presença. E esse contraste dói, porque é impossível competir com a tranquilidade de quem encontrou paz. Há algo de simbólico nesse reencontro. É como se o universo dissesse: aqui está o que você pediu, mas agora é tarde. O outro entende, finalmente, que tempo e respeito são moedas que, quando perdidas, não se recuperam. E a saudade se transforma em realidade, dura, inevitável e necessária. Enquanto o arrependido tenta reviver o que foi, você segue firme no seu caminho, com o coração leve e a consciência tranquila. Porque entendeu que alguns retornos não são oportunidades, são lições.
São formas sutis da vida te mostrar o quanto você cresceu desde o dia em que foi ferido. E é nesse ponto que o ciclo se encerra. Quando o outro tenta voltar e você percebe que já não precisa, é sinal de que venceu. É aí que a história se transforma de dor em libertação. E é exatamente disso que trata o último ponto, a verdadeira vitória, aquela que não depende do arrependimento do outro, mas da sua paz interior. Chega um momento em que você entende que a verdadeira vitória não está em ver o outro arrependido, mas em perceber que a dor que ele causou já não te afeta. É quando o coração se torna leve e o passado perde o poder de te ferir. Essa é a conquista mais silenciosa e mais nobre que existe, porque ela não precisa de aplausos nem de testemunhas. É apenas a paz tomando o lugar onde antes habitava o sofrimento. Você percebe que não precisa que o outro reconheça o erro, nem que venha pedir perdão. O simples fato de ter se curado, de ter seguido em frente, já é a resposta que o universo esperava. E no fundo, essa é a maior lição de todas. Entender que a justiça da vida não está em ver o outro pagar, mas em você não precisar mais se vingar. Quando o passado deixa de te controlar, você realmente vence. Superar é diferente de esquecer. Você não apaga o que aconteceu, apenas aprende a olhar com outros olhos. A dor deixa de ser ferida e se transforma em sabedoria. E cada lágrima derramada se converte em força. É como se a vida tivesse te lapidado, tirando o excesso, moldando o seu caráter e te deixando mais forte do que antes. Enquanto quem te machucou vive preso em lembranças e arrependimentos, você segue criando novos capítulos. Aprende a amar de novo, a confiar de novo, mas com maturidade. Entende que paz não é ausência de problemas, e sim a capacidade de permanecer sereno mesmo depois de tudo o que passou. E essa serenidade é algo que o outro nunca mais vai conseguir tirar de você. A verdadeira vitória também está no silêncio da sua evolução. O outro pode até te observar de longe, tentando entender como você conseguiu se reerguer. Mas o segredo está naquilo que não se explica. Na força que vem de dentro, na fé que cresce quando você escolhe não desistir de si mesmo. É o triunfo da alma sobre o orgulho, da calma sobre o caos. E o mais bonito é que quando você alcança essa paz, o arrependimento do outro deixa de importar. Você olha para trás e entende que tudo aconteceu exatamente como precisava acontecer. Cada dor foi uma preparação, cada perda foi uma lição, e cada silêncio te aproximou mais de quem você realmente é. O sofrimento, então, deixa de ser lembrança e se torna gratidão. Esse é o ponto em que você deixa de ser vítima e passa a ser mestre. Mestre de si mesmo, do próprio destino, das próprias emoções. E quando chega a esse nível, o universo muda a forma de te tratar, porque entende que você aprendeu. Nada te abala com a mesma intensidade e até as decepções futuras se tornam leves diante da força que você construiu. Enquanto o outro sonha com o que perdeu, você sonha com o que ainda vai conquistar. E essa é a diferença. O arrependido vive preso ao passado. O curado vive livre no presente. O primeiro busca refazer o que destruiu. O segundo constrói tudo de novo, mas em outro nível, com outra consciência, com outro brilho nos olhos. A paz é a recompensa daqueles que escolheram não se vingar. Porque a vingança te prende no mesmo ciclo, mas o perdão, mesmo que silencioso, te liberta. E essa liberdade é o que faz a vida florescer de novo. É quando você percebe que nada do que perdeu era essencial, e que tudo o que ficou é exatamente o que precisava ficar. Então, lembre-se, quem te machucou vai sonhar com o que perdeu, mas você vai viver o que sempre mereceu. Essa é a diferença entre quem fica preso à culpa e quem aprende com a dor. E é por isso que a vida sempre favorece quem escolhe a paz. Porque a paz é a forma mais bonita de vencer sem precisar derrotar ninguém. A verdade, meu amigo, é que a vida sempre coloca cada um no lugar que merece. Quem te feriu vai carregar o peso das próprias escolhas, enquanto você segue leve, livre e em paz. Tudo o que um dia te fez chorar
vai se transformar em motivo de orgulho, porque você sobreviveu ao que era para te destruir, e isso já te torna alguém muito mais forte do que imagina. Então, agora eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase que mostre a sua força. Pode ser algo como: eu escolho a paz, nada mais me abala, ou hoje, quem perdeu foi quem me subestimou. Quero que o seu comentário seja uma declaração de recomeço, um símbolo de que a dor ficou no passado e que o futuro já começou a se abrir diante de você. Lembre-se, o universo sempre devolve tudo, mas a maior recompensa é ver que você venceu sem precisar ferir ninguém. Continue acreditando. Siga crescendo e nunca duvide do seu valor. Porque quem te machucou vai sonhar com o que perdeu. E você vai viver o que sempre mereceu. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou você, assista o vídeo que está aparecendo aí no card e não esqueça de acessar o conteúdo especial que deixei nos comentários fixados. Tenho certeza de que ele vai fortalecer ainda mais a sua caminhada.